Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, eu sou psicóloga, doutora em psicologia social e do trabalho pela USP, e hoje eu vou começar esse vídeo com uma realidade que dói. Call centers têm uma das maiores taxas de rotatividade do Brasil. Em alguns casos, passa de 140% ao ano. Isso significa que praticamente toda a equipe é renovada em um ano. E sabe o que isso custa? Milhões. Mês passado, eu recebi uma ligação desesperada de uma gerente de um call center com 800 funcionários. Ela me disse: Roberta, toda semana temos 5, 6 pessoas saindo. A gente não consegue nem treinar direito, porque quando termina o treinamento, a pessoa já pediu as contas. Quando eu comecei a investigar, eu descobri um cenário aterrorizante. As pessoas, as pessoas estavam adoecendo psicologicamente, sistematicamente por causa da estrutura do trabalho em call center. A pressão por metas, falta de autonomia, ambiente de ruído constante, monitoramento obsessivo, ausência completa de reconhecimento, tudo junto cria uma bomba de adoecimento. E aqui vem o pior. A maioria dos call centers não tinha nem ideia de que isso era um risco psicossocial regulado pela NR1. Isso nos últimos anos. Mas aqui está o lado bom da história. Call centers que implementam saúde mental estruturada conseguem reduzir rotatividade em até 50%, aumentar a produtividade em 25% e economizar milhões em custos de reposição. E com a NR1 em vigor, call centers que não se adequam estão caminhando para processos trabalhistas e multas. Então, na verdade, saúde mental em call center não é uma gentileza, é estratégia de sobrevivência do negócio. Então, hoje eu vou ensinar para vocês exatamente como implementar saúde mental em um call center de forma que funcione, que seja escalável e que transforme completamente a realidade desse setor que trata a gente como máquina. E aqui eu preciso mencionar que a Entrelaços Psicologia desenvolveu um curso de formação completo em NR1, porque nós entendemos que setores como este, por exemplo, do call center, possuem dinâmicas muito diferentes uns dos outros, e por isso a gente precisa de cursos que tragam a realidade desses espaços. A gente, nesse curso, ensina a mapear riscos psicossociais em diferentes ambientes, implementar intervenções que funcionam dentro do contexto específico, estruturar lideranças humanizadas em ambientes de pressão extrema. Vender essa consultoria para empresas de call center que estão em pânico de NR1 seria um bom começo. Porque, gente, call center vai ser um mercado de oportunidade para psicólogos nos próximos 2 anos. Toda empresa de call center no Brasil vai precisar se adequar e vão pagar muito bem quem souber fazer direito essa implementação. O link para o curso está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Agora, pessoal, call center é um dos setores mais afetados pela NR1, porque concentra todos os riscos psicossociais. Sobrecarga por conta das metas impossíveis, falta de autonomia, porque cada movimento é monitorado, falta de apoio social, porque é um ambiente extremamente competitivo, você tem uma pressão constante, o resultado, ele é ali em tempo real, ele é cobrado em tempo real, você tem falta de reconhecimento, só reconhecem quando você erra,
É um ambiente estressante, ruído, calor, né? Não tem climatização, alguns espaços, né? O call center é um perfeito storm, né? Psicossocial. Quem souber trabalhar com isso vai ter demanda garantida aí nos próximos anos. Vamos falar dos 6 riscos que matam esse ambiente, esse contexto do call center. Quando eu faço o diagnóstico em call center, sempre encontro 6 riscos que aparecem com uma certa regularidade e é bem assustador. O primeiro deles é a sobrecarga de metas neurotóxicas. São metas que não são baseadas em realidade. Tipo, você precisa fazer 120 chamadas por dia com tempo médio de 3 minutos, com uma taxa de vendas de 20%. Matematicamente, isso é impossível. O resultado, a pessoa fica 8 horas tentando fazer o impossível, gerando uma ansiedade crônica. O segundo risco é o monitoramento obsessivo. Cada chamada ela é gravada, cada pausa é cronometrada. Se você vai ao banheiro, eles sabem quantos minutos demorou. Isso cria uma paranoia. Risco 3. Falta absoluta de autonomia. Você não pode fazer nada diferente. O script é isso. Se fizer diferente, será penalizado. Humanos precisam de autonomia para pensar. Sem ela, eles ficam vegetando. O risco 4 é um ambiente fisicamente hostil. Você tem barulho constante, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, às vezes climatização inadequada, falta de espaço, iluminação artificial, ergonomia ruim. Tudo junto cria estresse físico mais o psicológico. O quinto risco é a cultura de competição tóxica. Existem rankings de produtividade na parede, gente comparando uns com os outros. Aquele que não atinge meta fica marcado. Isso cria um ambiente de desconfiança. Risco 6, falta de reconhecimento generalizada. Quando você atinge a meta, isso é normal. Quando não atinge, você é incompetente. Nunca há reconhecimento genuíno do trabalho bem feito. Agora, falando de um case real, eu tenho uma experiência de um call center de mais ou menos 800 pessoas, e ali foi um diagnóstico bem chocante, né? Eu vou contar um pouco como aconteceu. Ali a gente tinha uma rotatividade de mais ou menos 142% ao ano, praticamente toda a equipe renovava a cada ano, um absenteísmo de 8,2% mensalmente, muito acima do normal. Tínhamos mais ou menos 34 pessoas em afastamento por saúde mental a cada 3 meses. E a taxa de satisfação dos colaboradores era de 2,1 a cada 10 colaboradores. É muito baixo, né? A produtividade piorando mês a mês. Quando eu fiz o diagnóstico, eu descobri nas entrevistas de saída, né, das pessoas que eu tive acesso, né? Que são aqueles questionários que quase ninguém responde honestamente, né? Então, ali, 89% disse que sentia pressão insuportável no trabalho, 76% reportou nunca receber feedback positivo, 68% disse que sentia-se vigiado demais, 54% reportou problemas de saúde relacionados ao trabalho, como insônia, gastrite e pressão alta. 43% disse que pensou em se machucar ou suicídio no último mês. Gente, são 43% pensando em se machucar. Isso não é um problema individual, não é uma pessoa e outra. É um sistema criando um adoecimento em massa. As 4 fases de adoecimento em um call center. Quando eu faço uma análise mais profunda, eu vejo um padrão de como esse adoecimento ele evolui. Então, primeiro você tem
a primeira fase, né, uma esperança frustrada. A pessoa começa animada, né? Eu vou ser bom nisso, mas rapidamente percebe que as metas são impossíveis. Aí vem a frustração. A segunda fase, a pessoa está ali mais ou menos entre o terceiro e o sexto mês de atividades, você já tem uma exaustão emocional. A pessoa se força cada vez mais. Trabalha pensando em trabalho. Não dorme bem, começa a somatizar, né? Que são dores, problemas digestivos, não dorme, né? A terceira fase, ali do sexto mês de trabalho até um ano, você começa a ter uma despersonalização, né? Que é um termo comum na psicologia. A pessoa para de se importar, parece que ela apertou aquele botão do, né? Todo mundo sabe aí. Não é mais ela que está falando com o cliente, é como se fosse um robô. Então, os erros aumentam e a qualidade cai. A fase 4, após os 12 meses, mais ou menos, depois de um ano de trabalho, é quase o burnout já se completando, né? Chegando no seu ápice, ou é a saída da pessoa. Então, ou a pessoa tem um afastamento psiquiátrico, ou simplesmente ela sai do trabalho, né? Ela não aguenta mais. E aí entra uma nova pessoa lá na fase 1 e o ciclo recomeça. É por isso que o call center tem rotatividade tão alta. O sistema cria essa saída. Pensando agora na implementação de saúde mental num call center. Vamos pensar nas 5 mudanças estruturais que funcionam, baseado no que eu fiz naquele call center, e depois nós replicamos em alguns outros e foi dando certo, né? Então, assim, existem 5 mudanças estruturais que realmente funcionam, acredito eu que para a maioria dos contextos. Uma primeira mudança seria metas realistas, mais segmentadas, ou seja, ao invés de uma meta gigante, você quebra ela em partes. Então, por exemplo, a meta A, comportamento, que seria educação, clareza. A meta B, resultados, então que é a venda ou a resolução de um problema. A meta C é a qualidade, que é a satisfação do cliente. Quando você segmenta, fica mais alcançável e a pessoa consegue respirar. No call center que eu atendi, reduzimos mais de 120 chamadas para 100 e mantivemos a produtividade porque a qualidade melhorou. A segunda mudança é a autonomia, mas dentro dos limites da atuação. Então, use o script como base, mas você pode adaptar. Isso muda tudo. De repente, a pessoa pode pensar, pode usar a criatividade. Humanos precisam disso. A mudança 3 são pausas estruturadas, porém significativas. Não é 5 minutos para ir ao banheiro, é pausa de 15 minutos para cada 2 horas para se desconectar de fato. Implementamos pausa da manhã, 15 minutos para sair e tomar um ar, pausa do almoço, 1 hora de verdade, não comendo na mesa, é a pausa mesmo de 1 hora. E a pausa da tarde, 15 minutos. Isso reduz o adoecimento drasticamente. A mudança 4 é um sistema de reconhecimento genuíno. Toda semana, escolhemos 3 pessoas que tiveram comportamentos exemplares, não só resultado. Esse reconhecimento precisa ser público e realmente ter um pequeno prêmio. Não precisa ser uma coisa escandalosa, é um pequeno prêmio. Isso muda tudo. Não é mais um castigo por falhar, é uma celebração a cada sucesso. E como não está focado somente em resultados, mas no comportamento, todo mundo, em algum momento, vai ganhar um prêmio e vai poder celebrar. A mudança 5 é um ambiente físico renovado, ou seja, reduzir ruído, usar talvez headphones melhores, na melhor das situações, painéis acústicos, se possível, né? Melhorar a ergonomia
cadeiras boas, né, mesas ajustáveis. Cadeira boa é indispensável por conta das costas, né, dor nas costas, no quadril, no cóccix, né. Melhorar a iluminação natural quando possível. Criar espaço de descompressão, né, uma sala com plantas, uma luz baixa, para ir quando está muito estressado, né, quando aconteceu alguma coisa e está muito estressado. Um ambiente hostil, ele vai perpetuando o adoecimento. Quando você cuida dessas coisas, muda tudo. Pensando no caso completo, de 142% de rotatividade, a gente caiu para 45% em 1 ano. No primeiro e no segundo mês, nós fizemos o diagnóstico e mais a comunicação. Ou seja, foi o diagnóstico completo da situação, apresentamos isso para a liderança, mostramos os custos, né? E essa rotatividade de 142% estava custando 2,4 milhões por ano em reposição de pessoas. Foi importante deixar isso claro. Então, a liderança acordou com a gente e aprovou, né, o budget para a gente poder começar a trabalhar. O terceiro e o quarto mês, começamos as mudanças estruturais, que é a revisão de metas, a flexibilidade dos scripts. Então, aconteceu intervenções, né, reuniões, formações, né. A gente fez a implementação de programas de reconhecimento, a melhoria de ambientes físicos, né. Houve um grande investimento de dinheiro mesmo da empresa nesse processo. Dos meses 5 ao 8, a gente teve treinamento específico de liderança em gestão humanizada, a gente teve educação sobre saúde mental para todos, e a gente teve um acompanhamento psicológico acessível com parcerias, né, para esse atendimento. E tivemos um canal de feedback aberto para que os colaboradores pudessem nos contar como foi tudo isso. Nos meses de 9 a 12, a gente teve uma consolidação de tudo isso e pudemos mensurar, né, todas as métricas, né, para entender o que melhorou. Então, o programa virou algo consolidado, nós tivemos indicadores sendo acompanhados. Então, de 142% de rotatividade, fomos para 45%, o absenteísmo, né, que eu falei para vocês que era de 8,2, foi para 2,1%, os afastamentos psiquiátricos de 34 em 3 meses foi para 0 nesse primeiro ano. A produtividade aumentou em 18% e a satisfação foi de 2,1 para 7,4, a satisfação dos colaboradores. E a empresa teve uma economia de 1,8 milhão em redução, né, na redução ali dos custos. O investimento total da empresa foi de R$380 mil. O mais importante é que as pessoas ali da equipe ficaram mais engajadas com a questão da saúde mental e, de fato, mais saudáveis, mais comprometidas com a saúde mental, né? E aqui, gente, vem um detalhe importante que é, depois que você implementa tudo isso pode regredir, certo? Todas as empresas têm um processo de regressão constante. Como evitar isso? Você precisa ter um sistema de monitoramento contínuo. Então, você tem que ter uma pesquisa de satisfação mensal, você tem que ter um índice de saúde mental para ir acompanhando os sintomas, né, institucionais, você tem que ter indicadores de rotatividade, de absenteísmo, de produtividade sempre sendo calculados. Você tem que ter uma liderança responsável para fazer a gestão desses indicadores de bem-estar da equipe. Se bem-estar cai, né, o salário do gestor pode sofrer com isso. De repente, isso pode ser um estímulo para que o gestor se preocupe com isso. Isso força que ele cuide das pessoas.
Você tem que ter um ritual de manutenção. Reunião mensal. Como está a saúde da equipe, né? Perguntas importantes. Se algo começa a degradar, eles precisam mexer rapidamente, não deixar que vire crônico de novo, né? Então, a cada mês, revisar o programa, se precisa ter mais coisas além destas que estão sendo feitas até ali. Ir ajustando conforme feedbacks vão chegando. Adicionar novas iniciativas quando for necessário. Então, programa não é você colocar lá, implementar e depois esquecer. Programa é uma coisa viva, né? Precisa de atenção, precisa de manutenção, né? Erros comuns que sabotam, né? E tem erros que eu vejo aí em call center, né? E que destroem a implementação, são, por exemplo, implementar mudanças, mas manter a mesma liderança tóxica, né? Se o gestor continua sendo autoritário, nada muda. A liderança precisa mudar primeiro. Um segundo erro é achar que é só aplicar um questionário, vamos fazer uma pesquisa de clima, e depois não tem ação. Fica um sentimento de que ninguém se importa. Eu respondi um monte de questionário aqui, mas não teve nada depois disso, né? Um terceiro erro é não se envolver, um terceiro erro é não envolver os operacionais no design desse programa todo. Eles sabem melhor que ninguém o que precisa mudar, é quem está na ponta, né? Com o trabalho ali na ponta. Se não se envolvem, eles rejeitam o programa. Erro 4, implementar muita coisa de uma vez. Porque ao invés de fazer 10 mudanças de uma vez e sofrer uma sobrecarga, por que não fazer 3 ou 4 mudanças que funcionem muito bem e que depois possam se expandir? O quinto erro é não comunicar sobre o progresso. Se você não mostrar a melhoria, as pessoas acham que aquilo não está funcionando de nada. Então é importante comunicar sempre. Agora, como de costume, eu quero entregar um checklist para você, prático, para a sua implementação da NR1 nesse tipo de contexto, tá? Então, relembrando, né? E depois ali para você fazer um tiquezinho do lado. Entender a rotatividade por setor e por turno, medir a satisfação e o bem-estar atual, identificar quais riscos estão mais críticos, calcular custo da rotatividade alta, envolver a liderança na urgência. Isso com relação ao diagnóstico. Com relação à estrutura de mudança, rever e tornar realistas as metas, permitir autonomia em scripts, criar pausas estruturadas, implementar programa de reconhecimento, melhorar o ambiente físico. Com relação ao suporte psicológico, oferecer acesso à escuta, né, ou atendimento formal, treinamento em primeiros socorros psicológicos para líderes, não é terapia, é primeiros socorros psicológicos, grupo de apoio para pessoas em dificuldade, canal de sigilo para quem precisa desabafar. Com relação ao monitoramento, pesquisa de clima mensal, indicadores de saúde, como sintomas e afastamentos, indicadores operacionais, como rotatividade, absenteísmo e produtividade, reunião mensal para revisar. Com relação à evolução, ajustes trimestrais baseados em dados, comunicação mensal de progresso e celebração de metas atingidas. E eu vou deixar aqui uma reflexão que vem dos números que eu vi. Call center não precisa ser sinônimo de adoecimento. Quando você estrutura a saúde mental, você não só salva vidas, porque essas pessoas estavam realmente sofrendo, mas você também melhora o seu negócio, se você aí que tem um negócio está me assistindo aqui.
A rotatividade ela cai, a produtividade sobe, a economia de custos ela é massiva. É investimento que vai se pagar sozinho. Se você trabalha com call center ou conhece alguém que trabalha, deixa um call center humanizado aqui nos comentários e me conta qual foi o maior desafio. Qual foi o maior desafio de saúde mental que você viveu ou viu em call centers? Ou ficou sabendo, né? Se for o caso. E compartilha, gente, esse vídeo, porque a gente aqui da Entrelaços quer que psicólogos e psicólogas entendam que call center é uma das maiores oportunidades de mercado para consultoria de saúde mental. Quem souber trabalhar com call center vai ter fila de empresas desesperadas para implementar saúde mental, porque a NR1 ela obriga a isso. Compartilha com um colega que quer se especializar em algum setor bastante lucrativo, com alguém que está em algum call center sofrendo e precisa de mudanças, com quem merece ganhar bem por salvar vidas em um call center. Num próximo vídeo, eu quero falar sobre NR1 e logística, né? Saúde mental além desse eu dou conta, né? Vamos falar sobre isso. Vamos lá, gente, bora então pensar juntos sobre um call center mais humanizado. Até mais para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.